Shalom. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Nós vamos dar continuidade nos nossos estudos. Vamos para a segunda parte, que nós começamos no outro vídeo. Torá, a instrução que dura para sempre. O Antigo Testamento, o alicerce do Novo Testamento. Vamos para esse segundo ponto agora, que é o seguinte título: a lei de Deus acabou ou é eterna? A Torá do Eterno acabou ou é eterna? Apregou o cristianismo que a lei foi abolida na cruz. O cristianismo de hoje ele afirma esse seguinte termo: a lei foi abolida na cruz. Enquanto historicamente os nazarenos sempre creram que a Torá, a lei, vigora para todo sempre. E quem está com a razão? Estudemos o tema. A palavra Torá é comumente traduzida na Bíblia por lei. Porém, qual é o real significado do vocabulário lei? A palavra hebraica Torá significa orientação e instrução. No Strong 8451, Torá vem da raiz hebraica do verbo iará, que significa instruir. Iará foi um termo antigo que se referia a acertar um alvo e dá o sentido de estabelecer os fundamentos, a base. A Torá é a orientação tal como o caminho em linha reta de uma flecha para atingir o alvo. A Torá é nossa fundação, e isto é importante para se entender o real significado da palavra hebraica Torá. Atualmente, muitas pessoas dizem que a lei Torá do Eterno não é para hoje. Porém, ninguém ousaria dizer que a orientação e a instrução do Eterno estão desatualizadas. O presente estudo é sobre a Torá, ou seja, sobre como Elohim deseja nos instruir e orientar. Versa sobre os fundamentos, a base, e sobre a definição de nós, mesmo como flechas que devem acertar o alvo. Este estudo dará objetivo, direção, fundamento e o alvo. Comumente usa-se também a palavra Torá para designar os 5 livros escritos por Moisés, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A palavra grega usada no lugar da Torá pela Septuaginta, antiga tradução grega do Taná, Antigo Testamento, e no Novo Testamento, grego foi nomos. Esta possui um paralelo com a Bíblia em aramaico, a Peshita, que usou o vocábulo namusa, que vem da raiz semita nimimis, que significa civilizar, bem como um paralelo com a moderna palavra hebraica nimus, ou nimus, que significa ser polido, educado, gentil. Assim, no núcleo da Torá estão os preceitos fundamentais da civilização. Do ponto de vista do Eterno, sem a Torá, nós somos incivilizados. Então, enquanto a palavra Torá significa instrução, referindo-se a tudo aquilo que o Eterno ensinou nos 5 primeiros livros da Bíblia, todos escritos por Moisés, as versões em língua portuguesa terminam traduzindo Torá por lei. Em verdade, a Torá é muito mais do que a lei do Eterno, pois se relaciona com sua eterna instrução, sabedoria, ensino, ou seja,
com sua própria palavra. Nos 5 livros escritos por Moisés, existem vários mandamentos prescritos pelo Eterno e que, de acordo com o judaísmo, perfazem o total de 613. Atribui-se a Moshe ben Maimônides conhecido, a obra de sintetizar o catálogo de 613 mandamentos, dividindo-os em positivos, quando o Eterno exige uma ação do homem, e negativos, quando se exige uma abstenção de algo. Dos 613 a 248 mandamentos positivos, faça obrigações, e 365 negativos, não faça proibições. Explica os rabinos que os 248 mandamentos positivos se referem ao número de ossos ou órgãos importantes do corpo humano, como se cada osso ou membro dissesse ao homem: cumpra um preceito comigo. Já os 365 mandamentos negativos diz respeito ao número de dias do ano, como se cada dia falasse ao ser humano: não cometa uma transgressão hoje. Exemplificam-se alguns dos mandamentos positivos, obrigações, que se extraem da Torá. Crer na existência de Elohim, temer a Elohim, saber que Ele é um, amar Elohim, santificar seu nome, reprovar um pecador, estudar a Torá, descansar no Shabat, sábado. Deve o ladrão restituir o que roubou, tratar os litigantes igualmente diante da lei, fazer tzedakah, caridade, salvar a vida dos perseguidos, honrar os pais, amar o próximo, amar os estrangeiros. Eis exemplo de mandamentos negativos, proibições: não crer em falsos deuses, não fazer imagem de ídolos para adoração, não curvar-se diante de um ídolo, não adorar os ídolos, não praticar feitiçaria, não estudar práticas idólatras, não beneficiar-se de ornamentos que ornaram o ídolo, não praticar adivinhação, não praticar bruxaria, não consultar os astros, não profetizar falsamente, não consultar os mortos, não casar-se com heréticos, não blasfemar contra o nome do Eterno, não comer um animal impuro, não comer sangue, não praticar o homossexualismo, não oprimir um empregado atrasando o pagamento do seu salário, etc. Os 603 mandamentos, as mitzvot da Torá, são classificados em 3 categorias: mispartim, juízos, julgamentos e acordo. Strong 4941. Os mispartim são os mandamentos éticos e morais e apontam fundamentalmente para o que está certo e o que está errado. A Ediote, testemunhos, Strong 5715. Ediote são mandamentos que dão testemunho do Eterno. Exemplo: o Shabá, as festas do Eterno, a Mezuzá, a Tissitice, etc. Shukim, estatutos, decretos. Strong 2706. Os Shukim são mandamentos que aparentemente não possuem razão de existir. Exemplo: o mandamento de não misturar lã com linho, não acender fogo no Shabat, etc.
Já vimos que, quando estudamos a Brit Hadashah, Aliança Renovada, Novo Testamento, deveremos nos perguntar se seus ensinos possuem por base o Taná, primeiras escrituras. Se houver alguma contradição entre ambos, então existirá algum erro de interpretação. Muitas pessoas não entendem as lições da Brit Hadashah porque acreditam erroneamente que a Torá foi abolida. Vamos ser como os bereanos e olhar para a Taná a fim de verificar se isto é realmente verdade. Atos 17, 11. Paulo afirmou que as Escrituras é valiosa para ensinar a verdade, convencer do pecado, corrigir erros e treinar no viver correto. 2 Timóteo 3,16. Essa escritura mencionada por Paulo é o Taná, tendo em vista que, quando escreveu a Timóteo, ainda não existiu o conjunto de livros hoje conhecido como Novo Testamento. Assim, se seguirmos o conselho de Paulo, deveremos estudar a Taná, pois as escrituras valiosas ensinam a verdade. 2 Timóteo 3,16. O que o Taná prescreve? Diz o Taná que a Torá é para todas as gerações e para sempre? Ou será que diz que um dia a Torá seria abolida? Se está correto o ensino cristão de que a Torá foi extinta, então devemos procurar onde ensino está escrito no Taná, primeiras escrituras, Antigo Testamento. Tal como os novo-bereanos, devemos investigar para saber se estas coisas que foram ensinadas possuem respaldo na Taná. Em contrapartida, se a Torá não foi abolida, ou seja, se existe para todas as gerações e para sempre, então devemos ser capazes de encontrar tal informação no Taná, Antigo Testamento. Se as Escrituras, o Taná, é valiosa para ensinar a verdade, 2 Timóteo 3,16, vamos buscar a verdade a partir do próprio Taná, aqui e agora. Após entregar a Torá a Moisés no Monte Sinai, o Eterno ordenou que seu povo deveria guardar a Torá para sempre. O Eterno ordenou que guardassem todas essas leis. O temor ao Eterno, nosso Deus, sempre para o nosso bem, para que Ele nos guardasse com vida, como nos encontramos hoje. A obediência cuidadosa de todos esses mandamentos diante do Eterno, nosso Deus, como Ele nos ordenou a fazer, será a nossa justiça. Deuteronômio 6, 24, 25. Foi desejo do Eterno que seu povo obedecesse a Torá para sempre. Oh, como eu queria que o coração deles permanecesse desse jeito para sempre, que eles me temessem e obedecessem a todos os meus mandamentos, para que tudo corresse bem para eles, bem como para os seus filhos, para sempre. Deuteronômio 5, 26, ou verso 27, nas traduções cristãs. Enquanto o ser humano viver, deve obedecer a Torá, como afirmou o Eterno. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e juízos que mandou o Eterno teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisse na terra a que passas a possuir. Para que temos o Eterno teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Deuteronômio 6, de 1 a 12. Da mesma maneira escreveu o salmista que a palavra do Eterno duraria para sempre. Salmo 119, 160. Ora, quando foi escrito o referido salmo, não havia Novo Testamento. Então deduz-se facilmente que a palavra do Eterno se refere
as escrituras do Taná, Antigo Testamento. Eis o Salmo 119, 60. A principal coisa sobre tua palavra é que ela é a verdade, e todos os seus justos mandamentos duram para sempre. No mesmo Salmo, consta nos versos 97 e 98. Como amo a tua Torá, medito nela todo dia, sou mais sábio que meus inimigos, porque teus mandamentos são meus para sempre. Ainda no Salmo 119, confira-se o versículo 44. Guardarei tua Torá para sempre, para todo o sempre. Além disso, o Taná afirma que nada da Torá poderia ser mudado. A fim de obedecer aos mitzvot, mandamentos do Eterno, o seu Deus, que estou dando a vocês, não acrescentem nada ao que digo e nada subtraiam delas. Deuteronômio 4:2. Cuidem de fazer tudo o que eu ordeno a vocês, não acrescentem nada, nem retirem nada. Deuteronômio 13:1, sendo que, nas tradições cristãs, o capítulo é 12:32. Existem muitas passagens em que o Eterno estabelece estatuto para todas as gerações e para todo o sempre. Êxodo 27:21, Êxodo 28:43, Êxodo 29:28, Êxodo 30:21, Êxodo 31:17, Levítico 18, Levítico 6, versículo 18 e 22, Levítico 7, 34, versículo 36, Levítico 10, versículo 9, versículo 15, Levítico 17, versículo 7, Levítico 23, versículo 14, 21 e versículo 41, Levítico 24, 3, Números 10, 8, Números 15, 15, Números 18, versículo 8, versículo 11, versículo 19, versículo 26, e Números 19, 10 e Deuteronômio 5, 29. O que muitas pessoas confundem é que existem certas regras na Torá que são verdadeiras, leis temporárias e circunstanciais, ou seja, foram estabelecidas para vigorar durante certo período de tempo e em determinadas circunstâncias. Exemplos de regras temporárias. Primeiro, quando a mulher estava em período menstrual, ninguém poderia tocar nela ou em sua cama. Levítico 15, 23. Esta norma foi estabelecida para fins higiênicos, evitando-se a contaminação por doença transmissível pelo sangue, já que não havia absorvente íntimo e água em abundância. Segundo, as regras sobre compra de escravo não se aplicam mais. Levítico 25, 44. Uma vez que hoje não existe escravidão, fruto da maldade humana. Esta nunca foi a vontade do Eterno, que chegou a criar normas para benefício dos escravos estrangeiros, dizendo que o Senhor deveria amá-los como a si próprio. Levítico 19, 34. Não obstante a existência de algumas leis temporárias, os mandamentos éticos e morais da Torá são eternos. Se somos nobres bereanos, encontraremos passagem no Taná afirmando que a Torá não seria abolida, mas duraria por todas as gerações e para sempre. Este ensinamento foi repetido pelo Messias. Não penseis que vim abolir a Torá ou os profetas. Não vim para abolir, mas para dar cumprimento. Sim, é verdade. Digo a vocês até que o céu e a terra passe, nem mesmo um iude ou um traço da Torá passará. Não até que todas as coisas que precisam acontecer tenham ocorrido. Portanto, quem desobedecer
menor desses mandamentos e ensinar outras pessoas a agirem da mesma forma, será chamado menor no reino dos céus. Mateus 5, 17, 19. Vê também Lucas 16, 17. Esclareceu Paulo. Segue-se então que abolimos a Torá por meio dessa fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a Torá. Romanos 3,31. Apesar de Davi ter sido salvo pela fé, Romanos 4, 5, 8, ele amou a Torá e tinha prazer em cumpri-la. Salmo 119, 97 e Salmo 113 e 163. Ó, quanto amo a tua Torá e a minha meditação em todo dia. Odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua Torá. Abomino e odeio a mentira, mas amo a tua Torá. Paulo também tinha prazer na Torá e a chama de santa, justa e boa. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na Torá de Elohim. Romanos 7, 22. E assim a Torá é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7, 12. Não existe nada de errado com a Torá que faça com que o Eterno queria aboli-la ou destruí-la, pois tanto a Taná, Antigo Testamento, quanto a Brit Hadashah, Novo Testamento, afirma expressamente que a Torá é perfeita. A Torá do Eterno é perfeita e refrigera a alma. Salmo 19:8. Versões cristãs, Salmo 19:7. Aquele, porém, que atenta bem para a Torá perfeita da liberdade e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Tiago 1:25. Ora, algo que é perfeito nunca se tornará melhor do que já é. Logo, se a Torá é perfeita, conclui-se facilmente que seus mandamentos, mitzvot, são eternos e duram para sempre. Yeshua HaMashiach não trouxe uma nova Torá, Mateus 5,17, mas ensinou como o homem realmente deveria interpretar e guardar a Torá dada pelo Eterno, excluindo todos os mandamentos criados por homens legalistas e não pelo Eterno. Por tal razão, a Brit Hadashah, Novo Testamento, chama a Torá de Torá do Messias, Gálatas 6:2, ou seja, a Torá verdadeira, que nada tem a ver com a Torá ensinada pelos falsos mestres. Estes existem até hoje e são especialistas em distorcer a palavra do Eterno, apesar de nunca admitiram que isto fazem. Outro ensinamento popular na igreja cristã afirma que o Eterno só deu a Torá a Israel para provar que eles não conseguiram cumpri-la. Por exemplo, um livro cristão leciona: Israel, na cegueira, orgulho e autojustiça, pediu a lei e Deus lhe concedeu o seu pedido para mostrar-lhe que eles não podiam guardar a sua lei. Agora vamos pensar no texto assim por um momento. Elohim deu a Torá para Israel. O Eterno disse que colocaria maldição sobre Israel caso o povo falhasse em cumprir a Torá. Levítico 26 e Deuteronômio 28 e 29. Elohim mandou profetas para advertir Israel da destruição pendente em razão da contínua incapacidade de guardar a Torá. Finalmente permite o Eterno que os babilônios invadem Jerusalém e os judeus sejam levados do cativeiro para que eles falharam no cumprimento da Torá. Então ele diz: eu estava brincando. Eu dei a Torá e mandei que vocês a cumprissem para provar que vocês não iriam conseguir. Agora estou castigando vocês. Que tipo de Deus faria isso? É óbvio que o Eterno não daria mandamentos com o intuito de castigar o homem pela desobediência. Não. O Eterno é bom e estabeleceu o mandamento com o desiderato de que o homem os obedecesse. Como nobres bereanos, nós podemos simplesmente olhar para o Taná para verificar se o popular ensino cristão é verdadeiro. Vemos o que o Taná diz sobre este assunto.
Pois estes mandamentos que hoje entrego a vocês não é muito difícil, não está fora do seu alcance. Ela não está no céu para que vocês precisem perguntar: quem subirá ao céu por nós e trará até nós, e não fará ouvi-la, para que lhe possamos obedecer? Da mesma forma, ela não está além do mar para que vocês precisem perguntar: quem atravessará o mar por nós, a trará até nós e nos fará ouvi-la para que possamos obedecer? Ao contrário, a palavra está bem perto de vocês, em sua boca e em seu coração. Portanto, vocês podem praticá-la. Deuteronômio 30, 11 a 14. Como se observa facilmente no texto acima, o próprio Eterno afirma que a Torá pode ser e deve ser cumprida, e que não é considerado muito difícil e nem está fora do alcance do ser humano. O fato de que a Torá possa ser cumprida e praticada e está confirmado também na Brit Hadashah, Novo Testamento, pois esta afiança que Yeshua foi tentado em todas as áreas como nós, com a diferença de nunca pecou. Hebreus 4,15. Ou seja, Yeshua conseguiu observar a Torá, mesmo sendo tentado. Apesar de sermos imperfeitos, nós devemos nos esforçar para guardar o máximo possível da Torá, lembrando-nos que podemos derrotar a tentação, pois Elohim não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. 1 Coríntios 10, 13. Em outras palavras, ainda que pequenos, já que somos falíveis, isto não impede de tentar viver em obediência aos mandamentos do Eterno. Aliás, ensinou Yeshua que aqueles que o amam iriam guardar os seus mandamentos, os mandamentos do Eterno. João 14, 15. Muito bem, amados irmãos, vamos ficando por aqui. No próximo estudo, nós vamos dando continuidade a este maravilhoso tema, né? E vemos aí, de uma maneira bem exemplificada e explicada, que os mandamentos, a lei de Deus, são para todos nós e para todas as gerações, para todo o sempre. Essa falácia que Jesus aboliu a lei é uma falácia muito errada, tá? O cristianismo hoje está totalmente desvirtuado do que o próprio Deus nos ensinou. E ele prova que os mandamentos dele não é difícil e que nós podemos cumprir sim, que foi a vontade do Eterno e a vontade do Messias. Até a próxima, um abraço, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, em nome de Yeshua HaMashiach.